Agora vamos falar da reforma, que é uma reforma boa. Vai lá. O Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Ao lado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente levou o texto pessoalmente para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. De acordo com o governo federal, a reforma da Previdência será dividida em 4 partes, que incluem a PEC apresentada hoje aos deputados e senadores, 2 projetos de lei, além de uma medida provisória contra fraudes no INSS. Só para deixar claro, são instrumentos legais, legiferantes. Não vou falar legislativo, porque medida provisória, em princípio, não é. Depois ela é, que ela tem que ser aprovada. Distintos, porque há coisas que precisa mudar a Constituição e há coisas que não precisa de mudança na Constituição. Projeto de lei é por maioria simples. Medida provisória tem o tempo de duração, depois ela tem que ser aprovada. Ou perde a sua eficácia. E tem a PEC, medida provisória, e projeto de lei. Então são coisas distintas. Vamos lá, vamos seguir. Só lembrando que esses 4 são essa PEC, que vai ser discutida no Congresso, uma medida provisória, a medida provisória 871, que visa combater fraudes no INSS, um projeto de lei para cobrar devedores da União e uma proposta que será apresentada depois, que altera as regras da aposentadoria dos militares, sobre a qual a gente ainda vai falar nesse programa. Fábio França, eu fiz um meia-culpa, não sei direito o que é meia-culpa, mas me falaram que é quando a gente fala que a gente está arrependido. Isso, admitiu o erro e tal. É isso que quer dizer? É isso. Então na igreja quando fala meia-culpa, minha máxima culpa. Entendi. Eu não acho que eu tenho culpa nenhuma, na verdade. Mas... Reinaldo. Eu sou político, né? Jair Bolsonaro, presidente, admite que errou ao não apoiar reforma da Previdência passada. Eu não posso perder. Errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado. Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia. Outro dia eu vi um sujeito aqui depois falando assim: esse cara, quando ele canta, eu fico com ódio. Vai caçar sapo. Bobo, vai ver coisa bonita em vez de ficar olhando para essa minha cara linda. Desculpa, Fábio. Que eu lembrei, eu não pude deixar. Ele admitiu que errou ao não apoiar as reformas ou as tentativas de reformas passadas. Em reunião com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro pediu ajuda dos parlamentares para aprovar, dessa vez, as mudanças nas regras de aposentadoria e ressaltou que o projeto tem como meta salvar o Brasil economicamente. Sou igualzinho a vocês. Somos iguais. Temos o mesmo propósito e o mesmo ideal. A proposta que, no momento, chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída. Obviamente, o projeto ora apresentado, prezado Maia, prezado Alcolumbre, vai ser aperfeiçoado pelos senhores e pelas senhoras. E isso é importantíssimo, porque a responsabilidade é de todos nós. Tá ótimo. Eu adoro, sempre que alguém usa o superlativo, eu me lembro do agregado José Dias. Não era você que estava lendo Dom Casmurro? Você lembra do agregado José Dias, que ele adorava, né, os superlativos? Ele adorava, exatamente. Momento Belíssimo, digníssimo. A mãe era digníssima, sereníssima, santíssima. Né? E como o Machado é o Machado, não sei se você lembra, quando o Zé Dias morre, é maravilhoso. Porque o Zé Dias com a liga, agregado, e um dia ele levanta, Fábio, estava aquele dia lindo, de céu azul no Rio. Ele olhou e disse, lindíssimo. E caiu duro. Exatamente. Morreu de caiu superlativo. Duríssimo. Lindíssima. Mortíssimo. Caiu. E caiu mortíssimo. O superlativo geralmente é a falta do... lindíssimo, importantíssimo. Eu só lembro, o presidente, o senhor só poderia falar que essa sua culpa não é uma culpa ancestral. Não é uma culpa... Opa. Volta. Sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado.
deixavas-me em casa, me trocando pela orgia, faltando sempre com a tua companhia. Lembro-te agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida o coração de uma mulher, as joias que me davam vale bem. Não adianta ficar cobrindo a mulher de joias se você não está lá presente. Tô aprendendo. Aprendeu, né? Então é isso aí. A Paulinha Toller tem uma interpretação dessa música matadora e olha que, né? Eu só quero lembrar que esse negócio de culpa do Bolsonaro, eu poderia não lembrar isso, né, presidente? Mas eu sou chato. O senhor foi contra a reforma da Previdência do presidente Temer. O presidente Temer estava querendo aprovar a reforma da Previdência e a sua turma estava na rua pregando fora Temer junto com o PSOL. O presidente Temer estava tentando aprovar a reforma da Previdência e o senhor estava apoiando a greve dos caminhoneiros. E o Bebiano estava num piquete fazendo defesa da greve. Ai, vamos olhar para frente, vamos? Quem disse que eu não quero olhar para frente? Eu estou elogiando, estou defendendo a reforma da Previdência. Agora, eu não sou aqueles que caem vítimas do presente eterno. Né, que acorda todo dia como como é que chama a peixinha do Procurando Nemo? A Dory? A Dory? Oi, quem é você? Oi, quem é você? Oi, quem é você? Eu não sou a Dory, né? Aliás, não mesmo. Né? Então, não. Tem de lembrar isso. Então, é um pedido de desculpa. É mais do que assim, tem que pedir desculpas à nação mesmo. Pedir desculpas à nação. Desculpa, nação brasileira, que essa reforma poderia já estar em curso, mas eu estava tentando derrubar o presidente da República. Nespa. Previdência, linhas gerais, idade. Vamos lá. A proposta de reforma da Previdência apresentada ao Congresso Nacional estabelece que os homens podem se aposentar a partir dos 65 anos e as mulheres com 62. Em ambos os casos, é necessário um período de contribuição de ao menos 20 anos. Atualmente, a aposentadoria pode ser feita de dois jeitos. No primeiro, com 15 anos de contribuição, os homens podem se aposentar a partir dos 65 anos de idade. E no caso das mulheres, com 60. Já no segundo... Não com proventos integrais, né? Quer dizer, é o mínimo de contribuição necessária, tá? Já no segundo, por tempo de contribuição, aí sim, os homens podem parar de trabalhar depois de 35 anos pagando INSS, enquanto para as mulheres o período é de 30 anos. Isso. Essas idades, 65 e 62, é depois da fase de transição. Sim. Certo? Terminada a fase de transição, e aí você tem uma escala para chegar lá que você tem a íntegra do projeto no meu blog. Tem as duas coisas, na verdade. Tem a íntegra do projeto e tem o link para um PowerPoint que eles prepararam, explicando que tem um pouco de linguagem de propaganda ali. E no negócio da transição, nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu só olhei para ver se tinha o negócio da transição. Tem a repercussão, né? O que as pessoas disseram a respeito, né? O que as pessoas disseram a respeito? Quem fala? Vamos lá. Vice-presidente Hamilton Mourão, Reinaldo. Da forma que nós temos hoje, nosso sistema não passa de uma pirâmide financeira. Os que vão chegar primeiro, os mais velhos, vão ter suas aposentadorias. E os mais jovens vão trabalhar até morrer sem jamais se aposentarem. Assim, só explicando, né? Só não acontece assim porque o tesouro vai arcando e o rombo vai aumentando. Senão seria isso. Se fosse pegar simplesmente... Atenção, se fosse pegar o dinheiro da Previdência, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, já não paga. Não. Tesouro arca com diferença. Acabou, já não ia pagar faz tempo. Paga porque o Tesouro vai lá e põe a grana. Senão, já não teria. Tá claro isso? Tá ok, pessoal? Major Vitor Hugo, Reinaldo, líder do governo na Câmara. A gente percebe claramente que os governadores... Major Vitor Hugo, desculpa. Sim. Esse programa é tão bonzinho que faz o que a Câmara não faz. Que é dar atenção ao Major Vitor Hugo. Não estou sacaneando não, Mário Bene. Ele é líder do governo. Claro. Tem que botar ele aqui. Mas coitadinho, ele... gente, é duro, viu? Vida dura, né, Major Vitor Hugo? Puxa vida, né? O senhor aguenta...
Já Vitor Hugo vai escrever a sua própria versão de Os Miseráveis, vai chamar O Miserável. Não sei se o senhor entendeu a piada. Ficou um pouco agressiva, eu retiro a piada. Vamos abrir aspas, portanto, para o Major Vitor Hugo. A gente percebe claramente que os governadores irão apoiar. Lógico que um ponto ou outro vai ser discutido, isso faz parte. O governo só iniciou a discussão com a apresentação formal, mas a gente tem certeza de que o parlamento vai aperfeiçoar a proposta. Muito bem. O nosso governador falou. João Dória. A reforma é vital para o Brasil. Se o país quiser crescer, quer gerar empregos e diminuir pobreza, precisa aprovar a reforma da Previdência até a metade deste ano para retomar o crescimento através de investimentos a partir de agosto. Deixando sempre claro, isso é preciso ser dito, né? Numa reforma da Previdência que até onde eu vi, eu apoio praticamente na íntegra, condição absolutamente necessária para o Brasil sair do buraco. Absolutamente necessário. Só com ela sai do buraco? Não. Tem mais coisa para fazer. Condição absolutamente necessária para que os brasileiros tenham uma vida mais digna no médio, no longo prazo. Só com ela resolve? Não. Há muitas outras coisas a fazer. Então, não basta a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é panaceia. Nós temos muitas outras coisas a resolver e que não passam pela reforma da Previdência, que é a minha coluna da Folha da semana passada. Agora, ela é essencial. Nós precisamos da reforma da Previdência. Né? Precisa ser esse, ou é esse texto ou é morte? Bom, o próprio presidente disse, naturalmente será alterado pelos senhores e pelas senhoras, né? Vai ser alterado. Né? Agora, não pode ser desfigurado. Vai gerar reação? Vai, porque o Brasil é uma democracia. Alguns lamentam profundamente isso, mas fazer o quê? Né? Sim. Né? Muito bem, vamos seguir com Previdência, tem que destrinchar e tal. Há as regras de transição, e aqui nós vamos expor as regras de transição. Vamos lá. Reinaldo, o texto da reforma da Previdência, apresentado pelo governo federal, propõe que o trabalhador possa optar entre 3 modelos de transição, caso ainda não tenha atingido a idade mínima e o tempo de contribuição para se aposentar. De acordo com a proposta de emenda à Constituição, os projetos são: Transição 1, tempo de contribuição mais idade. A regra é semelhante à fórmula atual, que soma com pontos a idade e o tempo de contribuição ao INSS. Atualmente, o modelo está em 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Ou seja, idade mais contribuição tem que dar 86 pontos para mulher e tem que dar 96 para homem. Isso, e o tempo obrigatório de contribuição em 30 anos para mulheres e 35 para homens. Isso. Este modelo de transição... Para conseguir o topo dos vencimentos. Isso sempre... Para não se aposentar com menos, né? Isso. Este modelo de transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano. Se aprovada a PEC, a pontuação vai subindo até 2033, quando a soma deve atingir 100 para mulheres e 105 para homens. Isso. Transição número 2 é o tempo de contribuição mais idade mínima. A regra exige que homens precisem ter pelo menos 35 anos de contribuição e 61 de idade a partir de 2019 para se aposentar. Já as mulheres são obrigadas a ter 30 anos de contribuição e ao menos 56 de idade. A cada ano a régua sobe 6 meses. A regra vai mudando progressivamente pelos próximos 8 anos para homens e 12 para as mulheres. Depois, existem as simulações para você ver em que caso você se encaixa, bonitinho, porque as contas não são simples. E o número 3, a transição 3, é pelo tempo de contribuição. O trabalhador que está há 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos para mulheres e 35 para homens, poderá pedir o benefício sem idade mínima. Porém, o valor do benefício será reduzido pelo fator previdenciário, que é o cálculo que leva em conta a expectativa de vida do segurado medida pelo IBGE. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De novo, vai ter um monte de gente descontente. Tá? E eu não vejo por que deveria ser diferente.
Eu não conheço, em lugar nenhum do mundo, reforma da Previdência que tenha sido popular. Fez reforma da Previdência, as pessoas saíram às ruas, meu Deus, que bom, que governo maravilhoso, é isso mesmo, tal. Porque as regras da Previdência, elas tendem, né? A própria ideia da Previdência é uma ideia de proteção. E se, num dado momento, você imagina ali um sistema de proteção que acaba privilegiando as pessoas, fazendo que se aposentem cedo e tudo mais, quando você muda isso, é claro que a reação é negativa. Então eu vejo assim, muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou ter que contribuir 40 anos. Bom, meu querido, mas acontece que a gente está com um sistema hoje em que as pessoas passam mais tempo recebendo, muitas vezes, do sistema do que contribuindo com o sistema. E também a questão não é se é justo ou se não é justo, isso não é um direito natural, isso é um pacto que a sociedade faz. E é preciso ver se aquilo que se tem é sustentável ou não é sustentável. A resposta, não é sustentável. E se não é sustentável, vai ter de mudar. Eles estão, por exemplo, fazendo um sistema, de novo, não dá para a gente explicar tudo aqui no absoluto detalhe, depois você vai ter que procurar também, procure ajuda de um especialista para saber o seu caso em particular, mas há o princípio da alíquota progressiva, que é o que se aplica nos bons países do mundo também, que está correto também. Entende? Eu insisto, o projeto é bom. Bom em que sentido? Ele é um projeto que torna a Previdência viável. Quer dizer que não vai dar problema? Não vai dar problema, porque este projeto, ele enseja também que você possa fazer uma opção por um outro sistema, que é o sistema de capitalização, se você quiser. Né? Esse sistema de capitalização, no Chile, pode estar dando problema, então vai ter que pensar uma forma aqui no Brasil para evitar os aposentadores no Chile. A aposentadoria é muito pequena, não tá surtindo o efeito que se esperava. É um sistema que obrigatoriamente deixa as pessoas mais tempo no mercado. Há o risco dessas pessoas perderem emprego quando começam a ficar com uma idade mais avançada? Há. E terem a sua aposentadoria prejudicada? Também. A sociedade vai ter que pensar isso. As empresas vão ter de pensar. Vai ter que proibir a empresa de emitir? Também não funciona. Nós vamos ter que... Vai ser uma mudança de cultura? Também é uma mudança de cultura. Uma boa forma, acreditem, pode parecer besteira o que eu estou falando, mas eu juro que não é. Uma boa forma é assim, as empresas que se tornam contumazes em demitir pessoas numa idade mais avançada, elas começaram a ser demonizadas pelo mercado. Hoje nós estamos numa sociedade aberta, numa sociedade de comunicação. Você não precisa Estado proibir a empresa de demitir. Basta que se saiba que aquela empresa, quando fulano completa determinado, põe na rua o cara e dificulta a vida dele, dificulta a aposentadoria dele e não aceita trabalhar com pessoas com mais idade. E rei, tá falando em defesa de si mesmo, está falando, não, velho, não, juro que não é isso. Não é? Então, é preciso que haja uma mudança de cultura, assim como a diferença de idade entre mulheres e homens para aposentadoria, ela não nasce de uma questão previdenciária, ela não nasce de uma questão etária, ela nasce puramente de uma questão cultural. Já falamos aqui. A rigor, vejam, do ponto de vista estritamente técnico, objetivo, a mulher deveria se aposentar depois do homem. Ela vive mais, na média. Né? Só que ela vai se aposentar antes. E ninguém vai mudar isso. Porque a tal da dupla jornada é real? É real. Eu também não vou dizer que não é real. Não é um problema previdenciário. Certo? Esse é um problema da Previdência? Não. Esse é um problema da cultura brasileira. É um problema da formação social brasileira.
Existem milhões de lares chefiados por mulheres. Né? Que estão sem marido, que trabalham, depois cuidam de filho, depois cuidam da casa. Né? Tem a dupla jornada? Tem a dupla jornada. Essa dupla jornada está sendo compensada? Está sendo compensada. Do ponto de vista previdenciário, estamos fazendo alguma coisa estranha. Vocês estão entendendo o ponto de vista? Eu estou pensando aqui com vocês. Do ponto de vista previdenciário, estamos fazendo algo estranho. Nós estamos fazendo com que se aposente primeiro quem passará mais tempo recebendo o benefício. Mas as previdências, elas não são feitas no éter. Elas não são feitas para o mundo como ideia. Elas são feitas para o mundo concreto. Elas são feitas para o mundo que existe. Né? Então, por exemplo, na questão progressiva... Bom, fala aí, vai, Valibene, vamos lá, a questão da progressão. A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência prevê, então, essa mudança na alíquota do imposto pago pelo trabalhador para custear, para bancar as aposentadorias. De acordo com o texto, quem ganha menos vai pagar menos e quem ganha mais terá um aumento na porcentagem de contribuição. A proposta é o seguinte, até um salário mínimo é 7,5% e assim vai subindo gradativamente até quem ganha acima de R$39 mil, que aí vai pagar uma alíquota superior a 16,79%, mais de 16% quem ganha bem e até um salário mínimo 7,5%. Isso, e pelo que eu entendi, um salário vai sendo dividido em faixas e você vai tributando a faixa do próprio salário, de maneira que você depois some e dê o total. Faz sentido? Isso faz sentido. Faz sentido que quem ganha até um salário mínimo pague muito menos? Sim. Veja, não é uma questão de novo, se você pensar quem ganha o salário mínimo, você poderia falar assim, não faz nem sentido esse cara contribuir. Né? É tão pouco. Sim, mas depois ele vai receber aposentadoria. Né? Então a contribuição tem que existir. Não tem jeito. Sim, vamos lá. E é nessa hora, né, que eu acho... Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que é desagradável. Alguma vez eu tive medo? O segredo... O segredo é aborrecer e dizer tudo. É claro que quando se olhavam aquelas coisas de Datafolha, Ibope, você pegava lá, quem ganha acima de, sei lá, de 800 salários mínimos, vota em Bolsonaro, dava 70%. Não? Essas pessoas não estavam contando que iam pagar 16,79% de alíquota. Não estavam contando. Né? Mas vão pagar. E está certo que paguem, do ponto de vista tributário. Fazer o quê? Claro que essa altura daqui a pouco vai ter gente acusando o Paulo Guedes de ser socialista, de ser comunista. Né? O Steve Bannon ia chamar o Paulo Guedes de aquele cara de Chicago. Né? Corre o risco do Olavo de Carvalho vê-lo como um agente do comunismo. Isso aqui é tributação maior de rico. E olha como são as coisas. De novo, se eu não fosse eu, não falaria. Mas como eu sou eu, falo. Né? Se o PT apresenta uma reforma da Previdência com isso aqui, com essa tabela... Nossa, ia ter gente saindo às ruas botando fogo nas vestes. Né? Ia ter gente saindo por aí gritando, comunismo! O comunismo foi implantado no Brasil! O Lula, pros nordestinos, ele querendo se acrescentar só 7,5, mas São Paulo, onde estão os ricos, vão ter que pagar, porque ele não gosta de São Paulo, é o Nordeste que está fazendo... Não é a primeira... A ignorância é um lugar absolutamente confortável. Não é a primeira vez que governos
conservadores fazem coisas, muitas vezes, que governos progressistas fariam. E que governos progressistas não fazem justamente para não ficar com uma fama. Né? Não é a primeira vez. Às vezes, governos supostamente progressistas fazem coisas que governos conservadores não fariam. Porque se nós estamos fazendo porque é necessário. Nós adoramos pobre, mas nós estamos fazendo, mesmo assim. Foi um ministro da economia do Mitterrand, já contei a história aqui. Né? Ele meteu lá um troço que os comunas falaram, os esquerdistas falaram, pô, mas isso aí, qual a diferença disso que um governo socialista está fazendo do que faria um governo conservador? Ele respondeu, a diferença é que nós fazemos com dor no coração. Essa eu gosto. Né? A diferença é que nós fazemos com dor no coração. O direitista faria sem dor no coração, nós fazemos com dor no coração. Vocês têm alguma dúvida de que a alíquota progressiva seria considerada coisa... Aliás, se tentou implementar a alíquota progressiva de IPTU em São Paulo, o PT tentou, foi uma gritaria do inferno. Né? Foi uma gritaria do inferno. Tá aí. Palmas ao Paulo Guedes. Palmas ao socialista Paulo Guedes. Muito bem, Paulo Guedes. É isso aí. Isso aí. Gostei de ver. Gostei de ver. Ensina rico como é que é esse negócio aí.